Boa noite a todas as pessoas presentes nesse auditório hoje, 3 de abril de 2024. Nós vamos dar início ao nosso segundo dia de seminário, Fé e Ciências das Religiões, um diálogo necessário. Então vamos dar início à nossa programação de hoje. Quem esteve aqui conosco ontem, nós tivemos excelentes palestras, com os nossos queridíssimos e queridíssima, tinha entre os palestrantes, tinha a professora Suelma, que ela até colocou que era a bendita entre os homens ontem, e nós tivemos uma noite muito agradável, com temas muito importantes para a nossa reflexão com relação à dimensão da fé trabalhada na nossa área. Então hoje nós vamos prosseguir com mais 4 palestras super importantes também, e eu quero convidar esses professores maravilhosos do nosso departamento, que são hoje os nossos palestrantes. Então eu chamo aqui para compor a mesa, pela ordem aqui que eu tenho, vai falar sobre a disciplina Ciência da Religião, a área da ciência da religião e teologia e a questão da confessionalidade, professora Bilaine. Vai abordar sobre a diversidade religiosa e a fé, o professor Carlos André Cavalcante. Palestrando sobre a dimensão da fé nas tradições orientais, a professora Maria Lúcia. E o quarto tema, fé e crença nas religiões nórdicas antigas, uma visão arqueológica, professor Johnny. Então, gente, nós vamos já prosseguir com as nossas palestras de hoje. Conforme foi a dinâmica ontem, realizada, eu passo a palavra para os palestrantes aqui na ordem que eu chamei, e cada um vai primeiramente falar brevemente sobre sua própria biografia, um pouco sobre sua vida, sobre a sua experiência no tema e aqui no nosso curso, e já segue com a palestra. Então eu vou começar aqui passando a palavra para a professora Bilaine, que será a primeira a palestrar, e aí seguindo aquela mesma rotina de ontem. Nós vamos seguir as 4 falas, e ao final da 4ª fala é que a gente abre para os blocos de perguntas, ok? E também vamos fazer aquela mesma dinâmica entre 15 a 20 minutos cada fala. Boa noite a todas as pessoas. Agora tá alto demais, não tá não? Tá bom. Beleza, o pessoal lá de trás vai dando a vibe. Show. Bom, gente, em primeiro lugar, então, sejam bem-vindas todas as pessoas. Meu cumprimento a todas as pessoas que estão no auditório. É um prazer estar aqui no seminário proposto pela coordenação, a partir das demandas discentes. Isso é muito bom quando vocês demandam, quando vocês propõem, quando vocês estão nessa perspectiva ativa. Para nós é maravilhoso, porque a gente vai se virar, vai responder, cumprimentar as minhas colegas, os meus colegas. É um prazer estar. A gente tem poucas oportunidades assim, a gente faz muita reunião de departamento, mas poucos encontros assim, pedagógicos entre nós, acadêmicos, eu diria, nem pedagógicos também, mas é legal, a gente poder ouvir um outro, e o que a gente está fazendo. E, bom, falando sobre mim muito brevemente, a maioria aqui realmente já conhece bem minha trajetória, mas pensando nas pessoas que chegam agora para o P1, então tá ali meu nome, sou professora Dilane Soares Sampaio.
E é bom que ao fazer isso eu vou também mostrando qual que é o lugar teórico metodológico que eu vou partir, né? O meu tema de estudo e pesquisa, né, e trabalho, e na maioria das disciplinas, é o que eu venho fazendo há mais de 20 anos, que é o estudo das religiões de matriz africanas, né? Trabalhei já com banda, com candomblé, e desde que cheguei na Paraíba estou focada, não somente, mas muito focada, nos estudos do Catimbó Jurema, né? Ainda que continue escrevendo, né, sobre o candomblé e outras questões. Isso é um ponto de interesse. O outro veio pela minha própria trajetória de gestão na área, que ela é um pouco longa. Eu agora estou sem gestão, mas foram 10 até 22, 12 anos seguidos de gestão, né? Então eu já fui vice-coordenadora de curso, eu já fui vice-chefe de departamento, já fui chefe de departamento, já fui coordenadora do nosso programa de pós. E o último cargo difícil, mas que me ensinou bastante, foi, para os novatos estão chegando, eu vou as novatas explicar, eu estive na coordenação adjunta da nossa área na CAPES. A CAPES é o órgão do governo, do Ministério da Educação, que regulamenta os programas de pós-graduação. Regulamenta no sentido da entrada, da saída e da avaliação dos programas. É através da CAPES que o nosso programa recebe a nota, né, que nós temos. É diferente, né, do curso de graduação, mas quando a gente fala em pós-graduação, na ciência regional no Brasil, as coisas se conectam, né? Então, a gente pode se perguntar, mas por que você vai se referir a questões da pós-graduação? Porque elas dizem respeito à construção da ciência e religião no Brasil. Eu não tenho como não passar pela pós-graduação, porque ela começa com a pós-graduação. Então, começa com a graduação, mas depois com a pós-graduação. Eu vou contar um pouquinho dessa história. E esses anos ocupados na CAPES, né, vocês entenderem a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, ela tem 49 áreas de avaliação, e a nossa é a área 44, que é designada como Ciências da Religião e Teologia, né? É assim o nome oficial da nossa área na CAPES, né? E os anos que passei lá foram anos que eu pude ver os nossos programas, os nossos 22 programas muito de perto. E aí eu já gostava muito, eu sempre ministrei, tanto na graduação quanto na pós, a disciplina, né, com o nome correlato ao nosso curso, que é de Ciências das Religiões, e sempre gostei muito de fazer isso, um grande aprendizado, desde que cheguei na pós-graduação em 2012, trabalhando com isso, e na graduação também desde 2010 trabalhando. E esses anos de CAPES me trouxeram para a epistemologia da ciência e religião. E eu fui muito encorajada, até na época, pelo nosso coordenador de área, eu trabalhei com ele era antes de mim, continuou, que é o professor Flávio Senna. E eu falava, Flávio, eu não sei se eu dou conta, né, de trabalhar com religiões afro, já é bastante trabalho, de trabalhar com epistemologia da CR. Ele, mas eu acho bom você ficar, porque só tem homens trabalhando nisso na nossa área. Eu para pensar, né, que ele tinha razão. Todas as discussões epistemológicas na nossa área, que é marcadamente branca, masculina, né? Geracionalmente, né, é uma área também mais experiente, vamos dizer assim. Quando eu falo isso é com relação aos corpos docentes, né, dos departamentos, dos programas, especialmente dos programas. E realmente as pessoas se dedicam a isso, são homens, os homens fortes, né, que é o Frank Uzasco, que é um grande entusiasta desse processo, né, de epistemologia da ciência e religião, da construção da ciência e religião enquanto uma disciplina. Né, você tem o próprio Flávio, você tem o Piper, mais recentemente, o professor Frederico Piper da UFJF, o Frank Uzasco é da PUC de São Paulo, o professor Flávio é da PUC Minas, e realmente mulheres assim, com foco em trabalhar em epistemologia na nossa área, não. Né? Tem isso enquanto discentes, claro, tese, doutorado, tudo isso nós temos, mas a gente está falando assim, vinculado aos programas, né, de pós, a gente não tem. E aí essa questão de epistemologia foi me trazendo ao tema que eu vou falar hoje para vocês, né? Que eu acho importante. Antes de discutir sobre fé, o tema do nosso seminário, fé e religião, eu acho que eu preciso explicitar algumas questões aparentemente sabidas. Por que eu falo aparentemente sabidas? Porque os quase 5 anos que fiquei à frente da área, na coordenação adjunta, vendo os programas de perto, vendo todos os projetos políticos pedagógicos, vendo todos os projetos, todas as disciplinas ministradas por cada programa, vendo tudo isso. E quando eu faço também o exame, que também me dei esse trabalho, né, das nossas graduações espalhadas pelo Brasil, que são mais de 40, então para não fazer confusão, cursos de graduação no Brasil são mais de 40, só pegar a listinha do MEC. E cursos de pós-graduação são 22, tá? Então, assim,
eu comecei a pensar o quanto que é necessário muito o que eu faço na disciplina de ciência da religião, que aqui eu vou fazer de modo bem didático e bem sucinto. Primeira coisa, desculpem, é engraçado esse microfone que eu não posso segurar. Assim. Eu estou me entendendo com esse negocinho, que ele é um justinho para ficar sentado. E a pessoa quer ficar em pé. Você já me conhece, eu não consigo ficar sentada. Aí eu estou tendo um pequeno conflito técnico, mas eu vou me ajeitando. A disciplina Ciência da Religião e a área de avaliação Ciência, Religião e Teologia. E eu vou aproveitar para esticar essas confusões. Primeiro, toda vez que se fala em Ciência da Religião, a primeira coisa que você tem que entender, a gente não está seguindo uma coisa nova no mundo. A disciplina de ciência da religião, enquanto uma matéria acadêmica, ela nasce com o nome alemão, que eu não sei falar alemão, tá? Essa é uma das únicas palavras que eu sei. Eu não me dediquei a esse idioma e não vou me dedicar nessa vida. Mas a Religionswissenschaft, que é a ciência da religião, né? Ela nasce no 19. Ela tem uma tradição de mais de 150 anos, mais ou menos. Então, sabe aquela coisa, um papo de cutiquinho, que você vira e fala assim, tomando uma ali, entendeu? Aqui no Castelo Branco, aquele lugar, ali no Bar do Bill, que eu adorava, quando eu não tinha menina, eu ia. Aí vira e fala assim, o que você está fazendo da vida? Eu estou fazendo mestrado, aqui estou lá de ciência de religião. Ciência de religião, o que é isso? Olha, baby, se você não sabe, sinto muito, mas é uma disciplina que existe há pelo menos 150 anos. Passada, existe, né? Então, tipo assim, é aquele negócio do conhecimento. Quando estava nascendo e se afirmando em consciência, sociologia, antropologia, a série também estava. Então nós não somos mais novos do que nenhuma das humanidades que estão por aí, né? Enquanto disciplina, no contexto, na concepção de ciência que a modernidade produz. Modernidade, ocidente, europeu, ponto. Não dá para esticar isso para mais lugar nenhum no mundo, né? Beleza. Então, essa disciplina tem mais de 150 anos. A área, né, que ela se afirma no contexto do século XIX, na Europa, teve um processo, né, em que a religião vai se deslocando até ela se tornar, a partir do iluminismo especialmente, né, um objeto de investigação como outro qualquer, né, enfim. A área CR Teologia no Brasil, com este nome, área, no sentido que isso é uma mudança administrativa, né, político-acadêmica administrativa, ela é de 2016. Professora, agora estou ficando bastante confuso. Calma que eu vou ajeitar. 16 é quando vem a portaria na CAPES que nos constitui a área autônoma. Por que isso? O que é a área autônoma? Independente de quem? Porque até 2016 havia a área de avaliação filosofia. Dentro dela, sub-área teologia. Dentro da sub-área teologia havia uma subcomissão ciências da religião e teologia. A gente era uma subcomissão, era mais ou menos isso, cocô, cavalo, bandido, brincando. Num processo longo de discussão político-acadêmica, hoje você tem a área de avaliação filosofia e a área de avaliação ciências da religião e teologia. Dessa forma, ficou ciências da religião e teologia. Tá, mas então isso quer dizer pra gente que a nossa trajetória no Brasil começou aí? Claro que não. O marco da nossa trajetória é o lugar de onde eu venho, né? Juiz de Fora. Lá começa a história da ciência da religião no Brasil. Quando? Isso está em texto, tá, gente? Tudo quanto é lugar, eu vou indicando isso. 1968, em plena ditadura militar, 68, o ano que não terminou, né? Como colocou o Zeni Ventura. O mundo se acabando, o pau comendo, não tem como falar outra coisa, Garrasta Azul Médici à frente das coisas, destruindo. Olha, o horror acontecendo. Aí resolve um grupo fundar, naquele contexto, o Departamento de Ciências e Religiões. O nome originário era plural. E isso acontece em 68. Em 68, e aí a coisa, todo um processo, né, de parecer e tal, uma coisa confusa. Eu sei que, enfim, 71 nasce, mas ele mal nasce e fecha, porque houve o cerco eclesiástico e houve o cerco político, né, a coisa ditadura. Então ninguém estava aceitando a ciência e religião na academia. A disciplina, o marco dela, 1867, Marcos Miller, um dos nossos autores pioneiros, utiliza pela primeira vez o termo ciência da religião no prefácio de uma de suas obras. Então, no Brasil, é diferente. Se na Europa a disciplina tem mais de 150 anos, em torno de, no Brasil é isso aqui, ó, é 68 para cá que a gente conta o marco, 56 anos. Pode parecer pouco perto da Europa, mas até onde sabemos, o departamento que nasce de fora é o primeiro da América Latina. Na América Latina, nós somos os mais antigos. Interessante, né? Sim. Em 1873 é a primeira cátedra que a gente tem.
E ela nasce como História Geral da Religião, sim, porque a ciência da religião e a história das religiões, o trabalho de Márcia é muito elucidador sobre isso, que ela fez uma tese e uma dissertação sobre o tema. Então, no contexto inicial em muitos países, Itália e outros, você vai ter essa confluência. Os primeiros programas da área, se eu pensar, ciências da religião e teologia, são da década de 70. O primeiro, 72, da PUC-Rio Teologia, aí 78 vem a PUC São Paulo e depois 79 da Unesp. Todos em universidades profissionais. A ciência da religião na universidade pública volta de novo ao SJF, né, em 99. E o segundo programa em universidade pública é o nosso. Né, é o nosso, e sem ter uma fundação vinculada aos círculos teológicos, como Juiz de Fora, que embora fosse no espaço público, na universidade pública, o grupo fundador era teológico, né, de teólogos. A nossa história aqui não é essa. Né? A nossa história nem é masculina e nem é teológica. Né? A principal articuladora, a professora Leite Miele, com o grupo pioneiro, do qual participou Carlos André e tantos outros colegas, não há esse vínculo com a teologia. Né? É interessante isso. E a CR tem uma certidão de nascimento, para quem não sabe. Né? É o documento assinado pelo Nilton Sucupira. É aquele da plataforma Sucupira, é ele mesmo, em março de 68. Pode passar, eu estou passando, né? E aí, a presença do termo fé, cheguei no nosso seminário. A presença do termo fé está no nascimento da CR no Brasil. Olha aqui a certidão, ó. Professores fazer pequenininho, não estou lendo, nem é para ler. Eu queria ter aquele negócio fino, assim, da Globo News, que vai aparecendo na letrinha grande, sabe? Vai jogando, mas eu não consegui, então eu fiz isso aqui. Olha o que aparece no parecer dele, que dá origem à criação do departamento. Só vamos destacar o negrito. No que se refere à teologia, entendemos que não pode constituir unidade ou subunidade autônoma do sistema das ciências básicas. Detalhe, porque inicialmente a proposta não era para o Departamento de Ciências e Religiões. Quem sugeriu isso foi o Nilton Sucupira, na época, pelo Ministério da Educação, porque queriam criar um departamento de teologia na UFJF. Aí, depois, a teologia, aí ele vai explicando o que ela é, né? Distinguindo-se da pura filosofia da religião, tem na fé a fé, na nossa certidão de nascimento. A base e a finalidade de seus leis, né? É o termo para as leis, né? Seria mais ou menos isso. Tradicionalmente, os estudos teológicos das universidades que possuem faculdade de teologia são considerados como saber de cúpula, destinos à formação. Está desse jeito que tem vários erros de português mesmo, na certidão de nascimento nossa. Do jeito que está lá. A formação profissional do clero. E aí, por esses motivos, e tem uma hora que eu tirei aqui, que está entre esses que eu fui recortando, né? Ele vai explicando as teologias que existem, né? E que nenhuma dessas poderia estar na universidade. E aí ele vem dizer, por esses motivos, sugerimos que, em vez de instituto de teologia, eu estou colocando do jeito que está lá, tá, gente? Com todos os erros. Criado no Instituto de Ciências Humanas um departamento de ciências da religião. Neste departamento, o fenômeno religioso pode ser estudado em seus vários aspectos. Aí, tá aí. Olha que interessante. Quem quis que nascesse a ciência no Brasil, é interessante quando, igual quando a primeira licenciatura em CR reconhecida numa federal pública, né, numa universidade federal pública, é a nossa aqui, é um pioneirismo nosso, né? Isso acontece em 2012, né, o primeiro reconhecimento. E aí, é interessante quando as pessoas que tocavam, mas o MEC não vai reconhecer, é só o MEC pegar o próprio passado, né? Porque foi ele que mandou criar, como é que ele não ia reconhecer? Pois é, a história é isso. Os historiadores, como diz o Rubens Bal, estão aqui para lembrar o que os outros esquecem. Foi o próprio MEC que pediu a criação do nosso curso. Então era muito bom que ele reconhecesse, né? Porque está nos documentos do próprio MEC. O próprio Sucupira, que hoje nomeia a plataforma Sucupira, que sem ela a gente nem vive na pós-graduação. Sentiu o tamanho do babado? Pois é, mas quase ninguém sabe dessa história. A nossa história é muito pouco conhecida pela comunidade acadêmica. Isso tudo eu tirei do texto do Piper. O Frederico Piper tem um texto sobre isso longuíssimo, que ele vai mostrando o estudo de caso, né, da questão da criação de fora, e vai trazendo um monte de coisas importantes. Bom, aí agora eu vou entrando bem dentro do nosso seminário do babado, né, que tem sido discutido, e a solicitação de vocês. Bom, conceitos imbricados, porém diferentes. O que a CR estuda? Botei lá no cantinho. Tá vendo que eu fiz as bolinhas? A famosa interseção, né, que a gente aprende em algum momento na vida, na matemática. Fé, religião, confessionalidade e crença. Essas coisas são conceitos, são nomes diferentes para conceitos diferentes, coisas completamente diferentes.
A CR, ela pode estudar essas questões. Ainda que é curioso que quando a gente pega as 8 sub-áreas de ciência e religião no documento de área, né, do qual eu inclusive participei da construção dele, que o que a gente tem atual em 2019 ainda é da gestão que eu participei, o termo fé só vai aparecer nas sub-áreas vinculadas à teologia, curioso. Nas outras não. E esses termos correlatos foram construídos pela própria comunidade de ciências e religiões. Na época esse documento foi feito, e anterior a esse, o outro, né, o professor Flávio Senna, que era coordenador na época, ele ficou 2 mandatos seguidos, ele passou em cada programa, colheu sugestões, inclusive o termo espiritualidade para aparecer nos termos correlatos veio daqui, a sugestão, e por aí vai. Então são conceitos diferentes que eu não vou entrar neles aqui agora. E aí, é preciso ter um olhar muito crítico para esses conceitos. Agora aqui vai falar a pessoa que pesquisa religiões afro-brasileiras, religiões tradicionais africanas e que tem um olhar muito crítico a esses conceitos todos. Todos forjados na tradição cristã. Ponto. Eu não acho um correlato da religião em todo lugar do mundo, confessionalidade, a lógica de confissão religiosa, não tem só da tradição cristã, né? Dos monoteísmos, né? Essa coisa de crença, fé, esses vocábulos, não pense em você vai achar correlato, né, em Yorubá, por exemplo, que é um idioma que a gente trabalha bastante para estudar as religiões matrizes africanas. Você não vai achar, Lúcia fala muito isso também para as religiões orientais, você não vai achar um correlato, né? Então, é preciso ter um olhar crítico, a gente vem trabalhando nisso. Vou dar um exemplo de quem fala muito bem sobre isso, é Tala Al-Assad, né? Quando ele vai falar da construção da religião como categoria antropológica, mostrando justamente que ela é forjada num contexto histórico específico, né? E ela, evidentemente, carrega todo o arcabouço e a lógica do cristianismo, né? Ele é um antropólogo saudita, então ele vai trazer um olhar crítico, né? E aí a gente tem que olhar para esses conceitos sabendo que eles fazem muito sentido para nós, no Ocidente cristão. Mas vocês acham mesmo que ele faz sentido em tudo quanto é lugar? Não pensem porque não faz, né? Nas tradições religiosas brasileiras, dessa forma, eles vão aparecer porque a coisa vai sendo bricolada com catolicismo popular e tudo mais, mas eles dão outro sentido a isso. Tudo bem, a CR pode estudar isso tudo, mas o que ela não pode ser? Ela não pode ser uma declaração de fé, ela não pode ser uma apologia de crenças, ela não pode ser uma defesa de determinada confissão religiosa, e ela não pode ser uma defesa de determinada religião. Aí muitos perguntam assim, mas o problema é a confessionalidade, então eu não posso ter minha religião, não posso ter minha fé, eu não posso ter minha confessionalidade? Pode ter tudo o que você quiser. Você como pessoa pode. A questão é, o que vai fazer o cientista da religião? Essa é a questão. Esse é o pulo do gato. Por fim, meu último slide, o fazer científico. Aí é um debate maior. Porque toda vez que a gente vai discutir fé, religião, ciência, razão, é preciso nos perguntarmos o que é ciência. Ah, mas isso é algo assim, banal, é fácil de entender, porque eu penso em ciência moderna, eu penso em construto ocidental. É um construto ocidental mesmo. O que é ciência não pode ser pensado como algo dado, naturalizado, porque não é. Os estudos sociais da ciência deixam isso muito claro. Rubem Alves tem um livrinho que eu recomendo a todos, chama-se O que é Científico, naquele modelo Rubem Alves, né? Aquele modelo dele. Quando chego no consultório do colega dele, o livro começa assim, fala, e aí, Rubão, estou me falando que o trabalho que eu estou fazendo não é científico. O que é científico? Aí começa o debate no livrinho. Então, olhar assim, crítico, a ciência numa linguagem muito fácil. Bruno Latour, uma linguagem mais acadêmica, menos literária, no seu livro Ciência em Ação, vai sempre apresentar a ciência, e ele é dos estudos sociais da ciência, como uma construção, né? Então, aparece a ciência como narrativa, como reconhecimento de outros saberes. Narrativa, você vai pegar o James Clifford, por exemplo, ela vai aparecer assim. E aí a gente entra na falácia da neutralidade científica. Eu, assim, não vou falar que não tem quem defenda, mas eu me assusto quando alguém quer defender a neutralidade científica. Ela é uma falácia, ela não existe. Isso é provado por N autores, posso dar uma lista. Eu peguei aqui alguns. Latour, Piper, Otávio Velho, René Graff, eu próprio, a pessoa está ali, né, aquelas. Mas é porque eu escrevi um texto sobre isso, né? Então, assim, e a ciência, essa que muitas vezes é validada como única, como uma verdade absoluta, que a gente também não pode absolutizar nada, nem a religião nem a ciência, porque são discursos, são narrativas. Ela é produtora de epistemicídios, no conceito que traz Sueli Carneiro, uma das grandes intelectuais e feministas negras do Brasil. A ciência produziu epistemicídios, né? E ela validou determinados epistemes em prol de outras.
Então, as epistemes africanas, indígenas, não foram validadas. Outras epistemes foram, né? Então, a gente chega no racismo científico, que o Grosfogue vai falar, em outras questões, que significa o que, então, isso? Para eu falar de ciência da religião, seja como disciplina no singular, ciência da religião, ou para nomear a área, ciência da religião, ou religion studies, que é como é conhecido também no mundo todo, eu preciso pensar que tipo de ciência que a gente vai fazer. Porque a gente vai continuar perpetuando o epistemicismo que a gente está fazendo. E aí entra uma última questão que eu quero falar e terminar. Então, peraí, professor, se não tem neutralidade, se não tem a total imparcialidade, que eu não falei aqui, mas também não tem, como é que eu vou fazer pesquisa? Como é que eu faço ciência, então? Vou fazer como? O que é possível e viável para sujeitas e os sujeitos pesquisadores? Diante de sujeitas e sujeitos pesquisados? Distanciamento, isso a gente consegue. Distanciamento. Sendo você de dentro do que você pesquisa ou de fora, né? Distanciamento a gente consegue, né? E nesse sentido é muito importante não tomar a parte do todo e não generalizar. Muitas vezes, em sala de aula, quando a gente está discutindo algumas coisas, ou como eu fiz agora, falando, né? Como é que a religião ficou colada, a tradição cristã, etc, etc. Às vezes, a gente não pode levar o que a gente está falando sobre a história e do ponto de vista da estrutura, do contexto histórico, né? Dos processos de longa duração na história e tomar isso de forma individual, porque são coisas muito diferentes, né? Então, essa crítica, né, a essa episteme validada, ela é muito forte, né? O distanciamento a gente é capaz de conseguir, e é nessa trilha que a gente precisa caminhar, né? Eu acho que o recado é esse, depois a gente conversa mais, os colegas têm muito a falar, eu passei um pouquinho do meu tempo. Gratidão. Na sequência, professor Carlos André. Boa noite a todas e todos. Imensa satisfação de estar com vocês aqui, parabenizar a coordenação por essa articulação importante de conteúdos e estudantes, sabendo que o desafio das graduações não é pequeno e o desafio da compreensão da área de ciências das religiões também não é. Então, como eu já disse no grupo de professores, reafirmo aqui, é uma boa solicitação dos estudantes que a gente bem pode pensar em repetir a cada semestre ou a cada ano, como uma forma de integração entre professores e estudantes. Cumprimentar especialmente as colegas e os colegas da mesa e dizer que, como a Adelaide colocou, essa área na formação no Brasil é bastante marcada pela existência de uma instabilidade na sua consolidação. Às vezes ela vai para um canto, às vezes vai para o outro, teve muito teológica, mas nós estamos num curso, nós estamos nas graduações de um departamento que foi pioneiro e é pioneiro em muitas coisas. É pioneiro na quantidade de mulheres estudando ciência das religiões, não há outro departamento que tenha essa quantidade. É pioneiro na presença de pessoas que não são cristãs, num número razoável dentro do próprio departamento, o que é um avanço muito grande para os estudos num país onde o cristianismo é reconhecido como alguma forma de influência, nem que seja o mestre da vida, por quase a população inteira. Então, essa preponderância cristã não coaduna-se com o estudo da ciência, muito menos com o estudo de ciências das religiões. E é pioneiro também porque conseguiu abrir espaço no Ministério da Educação, num tempo em que o Ministério estava bastante exigente, inclusive porque ali nós tínhamos uma densidade de discussões bastante grande. Hoje a CAPES vai aos poucos retomando a sua força nesse novo momento político do país, que é muito bem-vindo. E ali nós fomos, não só como pós-graduação, mas também nas graduações, a primeira referência federal que formou uma turma. Então, quem fechou o ciclo de um conteúdo em primeiro plano, em primeiro lugar das universidades federais, foi a UFPB. E mais, foi também o departamento que conseguiu estabilizar o reconhecimento junto ao Ministério.
Não é brincadeira. Nós recebemos aqui a primeira visita quando o então Marcelo Perini, né, um jesuíta muito culto, muito douto e também muito agradável, diplomático, se reuniu conosco lá no Centro de Ciência da Saúde, no espaço onde a professora Berta Kluppel atuava. Né? A professora Berta está é só olhar a ata número 1, a professora Berta está ali e tem contribuído permanentemente com o conhecimento de espiritualidade e saúde, ou, como ela prefere, saúde e espiritualidade. Então, esse departamento tem preços e preços a pagar por seu pioneirismo e por sua forma de atuar. Quando se atua numa nação muito marcada por uma única religião, chamando pela diversidade religiosa, isso já é uma novidade. E foi desde o primeiro momento. As primeiras turmas diziam, brincando, e era mesmo, viu, que havia 3 espaços na sala de aula. De um lado, os cristãos católicos, do outro lado, os cristãos evangélicos, e no meio, o que eles chamavam de faixa de Gaza. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Gaza, não é? Pois bem, essa faixa de Gaza era o quê? Todo o resto. Você tinha maçom, adeptos de religiões orientais e candomblecistas silenciados. Dificilmente falavam de lá, dificilmente se referiam a qualquer coisa, porque o ambiente não era fácil de diálogo. Ateus, Rosa Cruzes, e aquele meio não era a maioria, né? Não era. A maioria estava na mão dos cristãos e os cristãos brigando entre si, né? Como fazem até agora no país. Pois bem, nesse quadro de separação e de afastamento, a construção da aproximação, onde Neide foi excepcional, construindo esses diálogos e criando situações em que eles trabalhavam juntos e modificando essa mentalidade de fechamento. Nesse quadro, nós vimos que o desafio principal da diversidade religiosa, que é a principal inspiradora desse curso, com certeza, lá atrás, quando a gente começou, era papel em branco, né? Não havia um projeto anterior. Uma coisa é você fazer uma graduação em História. Numa graduação em História, você tem 250 cursos para você verificar como é o projeto. Mas uma graduação em Ciências das Religiões, naquela época, não tinha nada. O que tinha era a nossa intenção de fazer. E ali, o professor Severino Celestino se referia sempre a isso, né? Ali a gente já percebia que havia uma necessidade grande de recepcionar o estudante, de ter o estudante conosco na diversidade religiosa. Portanto, a diversidade religiosa e sua relação com a fé do coração, aquela fé que você normalmente, na maioria dos casos, traz para a universidade, a fé que já vem muitas vezes, na maior parte das vezes, na sua formação familiar. Essa relação não é simples de se colocar na universidade, porque a universidade não mexe com isso. Não é papel deste curso tirar ninguém de sua religião, ou pregar nenhuma religião. Nenhuma. E quando eu digo nenhuma, eu não estou me referindo só ao cristianismo, não. É nenhuma mesmo. E quando esse papel é bem cumprido pelos acadêmicos, pelos professores universitários, né, pode criar algum estranhamento. O estranhamento científico é maravilhoso, né? Mas o estranhamento daquele que chega com o coração ardente em sua fé, com a sua lealdade a um conjunto cosmogônico de princípios, de valores de sua religião, a posição do professor às vezes parece ser uma posição fria, né? Uma posição meio distanciada, uma posição que às vezes incomoda um pouco, e não é raro o aluno se questionar se está no lugar certo. Não é raro o aluno chegar aqui pensando que poderia encontrar um espaço teológico. Esses casos são costumeiros, e eu digo infelizmente, não pelas pessoas, mas porque a gente tem dificuldade de comunicação com a sociedade.
Para a gente explicar, a gente conversava agora há pouco sobre isso, né? Para a gente explicar o que é a área, a gente precisa ter comunicação com a sociedade. E a comunicação social da universidade é pequena. A universidade possui seus canais, a universidade já teve uma TV, perdemos essa TV por falta de habilidade de um ex-reitor, sem o nome, mas foi especificamente ali. Tivemos uma rádio, perdemos a rádio. Então, a comunicação social depende dos outros, ela depende do jornalista amigo, ela depende de uma matéria que você conquista dentro das redes sociais de hoje, depende do nosso Instagram, que nem sempre pode funcionar por razões técnicas na transmissão ao vivo, como é o caso aqui, porque realmente não é tão simples assim. E isto faz, muitas vezes, que aquele estudante que veio do Enem, como a gente conversava, que está ali diante de um computador e aparece Ciência das Religiões, tem uma formação dentro da sua igreja, dentro do seu grupo religioso, observa um curso como esse e diz: opa, eu gosto muito desse tema, esse tema mexe muito comigo e eu vou para o curso. E pode chegar aqui e estranhar. Gente, primeiro, não há motivo de estranhamento. Não há motivo, ou há um estranhamento pessoal, aí eu respeito, mas o estranhamento no sentido de que sua religião, sua predominância religiosa, sua preferência religiosa possa ser combatida de alguma forma, não. Diversidade religiosa não é para isso. A diversidade religiosa não é uma ideologia, a diversidade religiosa, muito menos, é uma bandeira política desse ou daquele setor da política. A diversidade religiosa é um princípio de direitos humanos. E não tem sido fácil aplicar esse princípio na vida brasileira. A diversidade entrou pelas portas do fundo. Veja como começou a República. Por que a República, um golpe militar como tantos, né? Hoje a democracia está em festa, né? O Supremo reafirmou que a democracia não pode ser banida por um pretenso poder moderador, isso é coisa do regime absolutista que Portugal deixou aqui no Império, por um pretenso poder moderador, os militares. Ela não pode ser banida assim, não pode ser tirada assim, esse poder não existe, o Supremo unanimemente reafirmou, mas quando eles fizeram o golpe militar que gerou a República, eles tinham uma razão, militares daquele tempo, bem diferente dos atuais em várias coisas, viu? Precisa estudar a história se você gostar do assunto. Eles tinham uma razão para estabelecer uma nação laica, pelo menos no papel. Eles tinham que aceitar o compromisso de uma série de atores sociais que deram apoio ao golpe que derrubou o imperador Pedro II, e para isso eles não podiam se arriscar a uma reação católica. A igreja era a grande instituição religiosa, era a religião oficial do Império. Nós estamos falando de um Brasil patrimonialista, escravocrata, cuja transformação em trabalho livre foi um desastre, e todo um processo de acordos entre as elites regionais e mesmo nas elites locais, em um país onde o Império, como dizia o próprio imperador Pedro II, governava os portos e algumas fronteiras. Ele mesmo dizia, e é mesmo, dependia de uma força pública baseada em jagunços, de coronéis do interior que nunca tiveram formação militar. É desse país que a gente está falando, de um país eminentemente agrário. Então, por que aflora aí essa laicidade? Para que não houvesse uma reação do pai, que é o imperador. Qual é o arquétipo do imperador durante o Segundo Império, principalmente? O primeiro, um pouco menos. Pedro I não tinha tanta habilidade, mas Pedro II, ele encarna esse arquétipo, ele é muito popular, ele é querido. Até hoje, no nosso estado, nós temos espaço onde dizemos assim: o imperador dormiu aqui. Uma noite, gente. Uma noite. E a cidade fica marcada por aquela história. O imperador Pedro II dormiu nesse local. Ninguém pode tocar nesse prédio, vamos todo mundo conhecer onde foi a cama, onde é que ele ficou. Daqui a pouco estou falando da intimidade do imperador. Essa situação de um imperador que cativa, de um imperador que
enebria não é só no Brasil, isso é uma característica das monarquias. E aí começa uma república laica, onde a laicidade é um negócio assim político, e aos poucos vai se chegando a um debate sobre esse assunto, raro, escasso e difícil. Nos anos 20, principalmente nos anos 30, e aí o maior símbolo desse segundo período da diversidade ou da laicidade no Brasil é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Igreja Católica volta a reagir, volta a tentar controlar o Estado, consegue controlar o ensino religioso, que nos é tão caro hoje e que nós queremos laico e fazemos laico em todos os espaços que nós conseguimos fazer. Eu poderia ir mais adiante ao longo da história, mas eu diria de uma maneira geral. Quando o governo Vargas, o primeiro governo Vargas, cai, com uma reação que Vargas não havia previsto, e acontece, juntando aí setores de direita e de esquerda, e ele desarticula-se politicamente. Quando ele cai, o Brasil entra num período pretensamente democrático, claro, muito mais democrático que o anterior, que era uma ditadura, era um Estado Novo. Naquele período, logo da abertura do período, há uma decisão que diz o que é esse período em relação à diversidade religiosa. O governo Café Filho simplesmente tira de funcionamento, apoiando um mandato de segurança, a Igreja Católica Brasileira, que existe até hoje, e de certa forma, historicamente, nunca se recuperou do baque, né? A esposa, muito católica, católica romana, toda uma articulação e vem uma pancada. Esse é o tom da diversidade religiosa, inexistente, mais do que existente, e de uma laicidade meio troncha. Esse debate começa a aflorar com o crescimento das universidades públicas. Esse debate chega às mãos de Darcy Ribeiro, é uma lembrança importante da nossa área. Darcy, não fosse o golpe de 1º de abril de 64, Darcy teria montado a UNB com um departamento de teologia. Só que a teologia para Darcy é o que a gente chama hoje de ciência da religião, o projeto está lá. É muito próximo do que a gente faz. Por quê? Porque ele percebe, como antropólogo que é, quem quiser conhecer o pensamento dele, eu sugiro a leitura de Um Povo Brasileiro, o livro que ele escreveu fugindo do hospital. Ele estava perto de morrer, o médico disse: o senhor tem que se cuidar, tem que ficar aqui. Ele fugiu do hospital, foi para uma praia e escreveu um livro que é uma verdadeira herança para todos nós brasileiros. Ele sabia que a religião é central para transformar esse país. Só é possível transformar esse país numa nação mais justa, onde haja distribuição de renda, onde haja conhecimento, onde haja uma liberdade democrática, se nós tivermos condições de dialogar com a religião. Mas vem o golpe, e o golpe fecha o cerco. O golpe mexe muito com a religião, busca apoio da religião e obtém, num primeiro momento, um apoio cerrado. Há estudos sobre o campo evangélico demonstrando, mas também católico, que a gente tem aquela imagem de que a igreja ficou contra o golpe depois, quando ela viu os seus mosteiros sendo invadidos. Pois bem, essa diversidade religiosa de agora é estritamente acadêmica e ela está sendo meio que entronchada. Há um conceito lá de trás, feito por uma mente genial, que foi Martinho Lutero, que é o conceito de liberdade religiosa. Quando Lutero luta pela liberdade religiosa, ele está dizendo: nós temos que ter liberdade religiosa diante dessa igreja que é grande demais. Nós estamos fazendo uma modificação, estamos iniciando um outro movimento dentro do cristianismo. Nós precisamos ter liberdade religiosa para nos expressar, para não morrer, para não ser preso, para não passar um vexame, para não ter uma situação difícil com a própria justiça ou com a própria igreja. Essa noção, há 500 anos atrás, era revolucionária. Mas eis que se tenta atualizar isso. Não tem o que atualizar. Isso é a bisavó da diversidade religiosa. É muito bem-vinda enquanto informação histórica. E, para surpresa nossa, o que acontece agora? Num governo que é um governo de coalizão, é uma frente ampla, o setor que deve cuidar da diversidade religiosa, que é um diálogo permanente com todos nós que fazemos essa área, nós não podemos esquecer que esse setor está na República
que ficou no governo passado totalmente esvaziado, sem funcionar. O Comitê Nacional da Diversidade Religiosa, do qual eu fui membro no governo Dilma, foi simplesmente escanteado. Não houve nomeação, não houve edital, não houve nada. Então, nós chegamos a esse momento agora, na certeza, e eu tive a honra de entregar ao então candidato Lula da Silva o documento da diversidade religiosa e pedir a ele a reformulação, mas esse setor está com determinados aliados políticos, não é? Ele não é uma grande frente, e o resultado disso aí é que, mesmo o setor tendo uma representação importante, como a sacerdotisa do mundo afro, esse setor está defendendo a liberdade religiosa de novo. Os cartazes do Ministério estão saindo com liberdade religiosa. Agora houve uma correção em relação ao edital. Vem o edital agora. Esse novo edital vai para a diversidade religiosa. Estão vendo como isso é conflituoso? O lugar da gente serenar esse debate é aqui. O lugar da gente estabelecer uma boa relação com esse debate é a academia. A diversidade religiosa não se presta, não deve se prestar a instrumentos políticos. Então, o meu convite é: conheça mais sobre diversidade religiosa, perceba que a diversidade religiosa defende a sua liberdade de ter religião, seja ela qual for, mas não se agrega a nenhuma religião. Em outras palavras, ela é para o Estado se fortalecer como defensor desse direito de ser livre na religião, e ao mesmo tempo para que o Estado não se envolva com nenhuma religião. Isso rebate na sua fé. A sua fé, para nós que trabalhamos dessa forma, no campo da diversidade religiosa, é de foro íntimo, é de sua decisão. Mas a diversidade religiosa, que dá base ao projeto desse departamento e desse curso e dessa pós-graduação, essa é inegociável com o princípio universal dos direitos humanos. É isso, obrigado. Pontualíssimo. Agora ele não fez a biografiazinha dele, né? Depois quem quiser eu perguntar. Então, professora Maria Lúcia. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar com vocês hoje nessa noite. Quero parabenizar demais a nossa coordenação, que teve essa ideia excelente de responder o questionamento dos alunos, de repente uma proposição fantástica. Olha como é que é a vida, né? Às vezes a gente é, digamos assim, instigado a dar uma resposta de uma coisa e dessa resposta nasce algo muito mais interessante. Eu estou super emocionada com esse evento, achando aqui um encontro assim, único. A gente nunca teve esse encontro, né? Assim, não lembro. Assim. Então, assim, estou bem feliz de estar aqui hoje. Estou de máscara porque eu andei viajando, peguei umas coisas na garganta, enfim. Mas vamos em frente. Acho que todo mundo quase me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Lúcia. Trabalho com religiões orientais, embora tenha uma certa crítica ao termo oriental, mas acabo usando, né, na falta de outra designação, talvez um pouco mais precisa. E estou aqui nesse departamento desde 2010, então esse ano eu completo 14 anos. Ano que vem, se tudo der certo, serão 15 anos, a gente vai fazer uma festa de debutante, né, amiga? Você também vai 15 anos. A gente tem que dançar uma valsa. Leila também. Leila acho que é um ano antes da gente ainda. Leila e Thiago quase pronto, então a gente já tem os debutantes desse ano, nós somos os debutantes do ano que vem. Então, para não me demorar muito, né, porque a gente tem aqui toda uma sequência de falas, eu vou hoje debater essa questão da dimensão da fé nas tradições orientais, especificamente no hinduísmo, depois eu vou falar por quê. E, na verdade, eu vou chegar mais ou menos onde a professora Edilene parou. Ou seja, eu vou debater um pouco o que se entende por ciência dentro dessa tradição hindu e por que a ciência, por exemplo, ela não está necessariamente dissipada de qualquer fé, tá? Como é que a gente pode, em algumas tradições, estabelecer diálogos muito profícuos, inclusive, entre fé e ciência, né? Dalai Lama, inclusive, recentemente lançou um livro, tem vários estudiosos da academia também que falam dessa relação entre fé e ciência. Porque a gente teve no Ocidente uma separação completa, né?
Desde de Descartes, né? Penso, logo existo, depois toda a física newtoniana, a gente vai tendo um divórcio a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX, então com o positivismo a gente rompe completamente, e há uma ideia então de que a academia deve ser estritamente racional e destituída de qualquer fé, ou de qualquer, digamos assim, crença, né? Mas nas tradições orientais, especificamente na Índia, não é assim que a história lá caminhou, tá? Então eu vou falar um pouquinho disso aqui. Para poder introduzir melhor essa questão, eita, é aqui, olha que duro aqui. Por isso que vocês queriam me ajudar, né? Não, eu só quero passar para o slide. Tá. Aí, pronto. Então foi isso aí. Beleza, fechou. Muito bem, gente. Então assim, rapidinho, tá? Antes da gente falar de religiões orientais ou religiões asiáticas, eu trouxe para vocês o famoso infográfico das religiões do mundo. Só para a gente ter uma ideia. Esse infográfico ele é extremamente falho, tá? Porque o que tem nesse mapa? Digamos assim, quais são as maiorias religiosas de determinadas regiões? Óbvio, né, que a gente está numa região ali toda pintadinha de azul, que é a cristandade. Então toda a América é como se não houvesse religiões de matriz alta, etc. Então vocês entendam este mapa como um mapa que traz as maiorias de cada região, tá? Mas por que eu trouxe ele? Eu não trouxe ele para falar exatamente dos problemas dele. E sim para vocês observarem que a gente vai ter então toda aquela faixa, né? A partir mais ou menos ali do Oriente Médio, do norte todo da África, pintada de vermelho, que aquela linha seria a religião islâmica predominando. A gente tem o subcontinente indiano numa cor açafrão, em que predomina isso que se chama hinduísmo, tá? Só que hinduísmo, gente, pela sua essência, não é uma religião única. É um termo criado pelos britânicos quando eles dominam a Índia no século XIX, e eles veem lá uma diversidade de crenças em Shiva, Vishnu, as crenças nas deusas hindus, e juntam tudo aquilo no mesmo balaio chamado hinduísmo, sabe? Aquele pedacinho ali. Depois a gente tem a China inteira, né? Com as tradições taoísta, confucionista, o budismo chinês, etc. E depois a gente tem ali no Sudeste Asiático e na região da Mongólia e no Japão, manchas azul escuras que representam o budismo, tá? Então, na Ásia, gente, por baixo, entre Islã, hinduísmo, budismo, diversas matrizes chinesas, uma série de enclaves cristãos, a gente tem uma diversidade enorme de religiões. Então é muito difícil falar de fato de religiões orientais, por isso eu selecionei o hinduísmo e ainda assim levando em conta que o hinduísmo não é uma religião única. Ele é uma religião que foi historicamente construída, mas que os próprios praticantes aceitaram esse termo hinduísmo porque eles acharam pertinente no momento em que eles tinham que se auto-identificar. Bom, e aí, nessas tradições da Ásia, a gente tem duas grandes raízes, digamos assim, civilizacionais. De um lado a raiz chinesa, do outro lado a raiz hindu, né? A raiz chinesa, com o taoísmo, com o confucionismo, a gente tem ali pelo menos 5.000 anos de história. Do outro lado, civilização de Harappa, a base do hinduísmo, outros 5.000 anos de história. No meio do caminho nascem budismos variados, no meio do caminho nasce o sikhismo, nasce o shintoísmo, depois, que já estava no Japão, né, mas que vai se dialogar também com o budismo japonês, enfim, toda uma série de diálogos e de galhos que estão entrelaçados. Quem faz a disciplina comigo depois estuda essa árvore de uma forma mais atenciosa. Mas só para a gente ter uma ideia, um pouquinho dessa diversidade incrível que existe na Ásia. E aí, então, como eu disse, a diversidade é tão grande que em 15 minutos, obviamente, eu não vou conseguir falar dela. Eu vou pegar, então, um pouquinho dessa questão justamente do hinduísmo, como é que ele é fundado a partir de um sistema que é, ao mesmo tempo, politeísta e panteísta.
E como é que no hinduísmo a gente vai ter uma série de conceitos que vão ser, eu diria, fundamentais para todo o desenvolvimento científico da Índia contemporânea, né? Não é à toa que a Índia hoje, a gente tem em torno de 40 milhões de pessoas matriculadas nas universidades de lá. E a gente tem uma série de desdobramentos filosóficos e conceituais dentro da própria ciência que estão relacionados a conceitos do hinduísmo. E para eles está tudo bem, tá? É óbvio que as pessoas mas isso seria quase um proselitismo. Mas, gente, na matriz das nossas universidades, toda universidade um dia se fundou no curso de teologia e de filosofia, né? Então, assim, existem diálogos históricos e são interessantes da gente estar entendendo. Bom, então, como eu já disse para vocês, né, a tradição hindu toda se forma no panteão védico, né, nos textos Vedas, 5.000 anos, narrativas, e depois esse panteão vai se diversificando, e hoje o centro da tradição hindu está baseado na trindade, né? Brahma, o deus da criação, Vishnu, o deus da permanência, aquele que dá estabilidade para o universo, e Shiva, que bota para quebrar, que destrói tudo para poder renascer, né? Então esse é o panteão básico do hinduísmo, né? Ali, aqui olha lá, Shivão ali com o seu tridente, né? A lua, aqui no meio Vishnu, né? Para quem estava na palestra de Bhagavad Gita semana passada, ouviu falar de Krishna. Krishna é uma emanação de Vishnu, ele trabalha para manter a ordem, para manter o Dharma. E aqui Brahma, que é o deus da criação e que tem toda uma história relacionada justamente com Vishnu, mas não vou contar aqui. E aí, relacionada a essas divindades, a gente tem as divindades femininas, né? O sagrado feminino na Índia, ele foi preservado na forma de deuses como Lakshmi, Durga, Sarasvati, e aqui é a minha favorita de todas, que é a deusa Kali. Lógico que ela também é companheira de Shiva nesse processo de destruição dos mundos para que eles possam ser recriados. E aí, à primeira vista, então, quando você olha um panteão dessa natureza, né? E cada um deles também vai ter familiares, tem parentes, tem animais, enfim, tem toda uma série de questões. Aí você olha esse panteão e fala, bom, então é uma fé politeísta. Sim, com certeza. Uma religião popular, né? Isso aqui é a foto do Kumbamela, né? Uma fé baseada numa multiplicidade de deuses. Porém, do hinduísmo também nasce uma noção de princípio único, o Brahma, aquele universal, a centelha da criação de todos os seres, inclusive de todos os deuses. Por isso que a gente fala que ao mesmo tempo que o hinduísmo é uma religião politeísta, ele também trabalha com esse princípio de unidade imanente a todos os seres e todos os deuses. E esse princípio surge nos textos dos Upanishads, que são um pouquinho posteriores aos Vedas. Bem, o que vai ser interessante? Nesse período dos Upanishads, que a gente tem esses filósofos que desenvolvem essa ideia de que existe então um princípio da criação imanente que cria todos os deuses, a gente também vai ter um processo de profunda especulação filosófica. Não, peraí, então se tem um princípio único que se desdobra em tudo, ele tem que ser um princípio, digamos assim, neutro, que está presente em todas as coisas, uma força da criação. E o que vai acontecer? Veja bem, na Grécia Antiga a gente tem um processo que já começa lá atrás, quando a filosofia começa a se separar dos mitos, né? De um lado, a verdade da filosofia, né? O logos da verdade. De outro lado, o mitos. Na Índia, quando esses filósofos upanisháticos começam a trazer uma série de questionamentos profundos e desdobramentos filosóficos, eles não vão necessariamente entrar em choque com os mitos e com o panteão de divindades. É como se ficasse assim, cada um no seu quadrado. Então os sacerdotes continuaram trabalhando com a diversidade de deuses e deusas. E esses pensadores, filósofos, vão formando escolas filosóficas que trabalham com o princípio do Brahma, a unidade absoluta. E rola meio que uma convivência, tá? Isso aqui, então, é uma relação de convivência que a gente está vendo aqui, de mais ou menos uns 3.000 anos, entre uma fé monista e politeísta, inclusive na mesma tradição. E o que vai acontecer?
começa a questão toda de se definir, afinal, o que é o tal do Brahma, o que é esse absoluto sem forma que está presente em todos os seres, em todas as coisas. E no texto do Brindaranyaka Upanishad, justamente, eles começam a explicar a natureza do Brahma, a consciência universal, da seguinte forma: Brahma, o sábio disse, é neti neti, nem isso, nem aquilo, tal é Brahma. É aquele que é neti neti, ou seja, ele é o zero, porque o zero não é nem isso, nem aquilo. E aí, olha que coisa incrível, a partir do conceito de Brahma, surge na matemática indiana o conceito do zero. O zero nasceu da fé. Isso é uma coisa muito interessante, porque na Índia o zero nasce da fé. E toda a matemática indiana que é super desenvolvida, os caras fazem milhares de softwares de escampar a quadra. O conceito de zero está ali o tempo todo. E o conceito de zero para eles é Shunya, tá? Shunya quer dizer isso, esse vazio que está presente em toda a criação, né? Tem um astrônomo e matemático chamado Aryabhata, né? Que a ele é associada na Índia, na tradição da Índia, a invenção do número zero. E a gente tem um lugar chamado Chaturbhuj Temple, que é o templo dos 4 braços, em que a gente vai ter inscrito na pedra o primeiro zero que se tem notícia, tá? Então esse é o famoso templo do zero, em que o zero está no centro do altar. O zero, inclusive, ele é cultuado nesse templo porque ele é a representação do Brahma, do absoluto, né? E aí vocês falam, mas outros povos, os babilônios também já tinham zero na matemática, tá? Tinham, mas não dessa forma aí, né? E aí, a partir do conceito de Brahma, da filosofia, a gente tem um desdobramento fantástico da matemática indiana. E aí, a partir disso, justamente, né, dessa noção de Shunya, o vazio, significa essa espécie de salvação, digamos assim, né? Quando todos os nossos desejos são anulados, iremos para o Nirvana, o Shunya, salvação total, né? Isso aqui, gente, eu peguei inclusive de um artigo daquele Smithsonian Institute, que é um instituto de pesquisa bastante reconhecido, onde um matemático chamado George, não sei o que lá, Joseph, tá? Ele fala o seguinte: a invenção do zero aconteceu quando um matemático indiano desconhecido há cerca de 2000 anos percebeu que este conceito filosófico e cultural também seria útil no sentido matemático. Então, isso é um exemplo claro de que, na verdade, vários conceitos oriundos da fé estão na origem da ciência e não é só da Índia, não, gente. Então, é óbvio que isso aqui eu não estou defendendo que a gente tenha uma visão proselitista, que a gente coloque a fé como centro da nossa ciência. Porém, eu também acho que, historicamente, é impossível você dissipar uma coisa da outra, tá? Então, esse é um exemplo, né? E aí, além da matemática, vários saberes astronômicos, alquímicos, químicos, racionalidades médicas, medicamentos, saberes de ordem gramatical e fonológica vão se desenvolver na Índia nessa relação estreita entre fé e ciência, né? E aí, justamente, então, os indianos, a partir desse diálogo, eles vão desenvolver esse sistema de universidades que a gente tem lá até hoje. Vai se desenvolver muito com a chegada dos britânicos, claro, né? 2020, eles tinham 40 milhões de alunos matriculados nas universidades indianas, formavam cerca de 40 mil doutores por ano, né? E espera-se que em 2035, segundo o governo indiano, sejam 92 milhões de estudantes nas suas universidades. É uma potência, gente, é uma coisa incrível, né? E aí, justamente, só para fechar aqui, acho que já acabou o meu tempo, né? Não? Nossa, tô correndo aqui que nem uma louca, mas... Então, aí só para a gente fechar, então, em 2023, os cientistas indianos conseguiram um feito importante ao pousar um módulo não tripulado na Lua, né? E aí, quando a gente vai analisar vários jornais de lá, a gente vê justamente que até a contemporaneidade, né, mesmo os caras fazendo software, botando módulo na Lua, o discurso que eles fazem é sempre nessa conexão com elementos de espiritualidade, né?
Então, a nave chamada Chandrayaan-3, né, recebeu uma série de orações, cerimônias especiais, eles benzeram a nave, botaram florzinha na nave. Né? Nenhuma nave vai para o espaço sem antes receber. Assim é lá. E aí, a missão não tripulada chamada Chandrayaan-3 colocou a Índia definitivamente na história da astronomia mundial. Eles foram o primeiro país a pousar no lado oculto da Lua, com a Chandrayaan-3, sendo que Chandra, além de ser o nome Lua, também é uma divindade do panteão védico, e por isso a nave vai com o nome de uma divindade poderosa. Exatamente. Essa é Chandrayaan, pousando na Lua, né? E aí, aí sim, o primeiro-ministro indiano hoje, Narendra Modi, esse sim faz um discurso muito proselitista, tá? Ele tem uma visão, digamos, nacionalista, hindu, que é muito perigosa, inclusive, e é óbvio que ele se aproveita de todas essas relações, né? Então é sempre o fio da navalha, claro, né? Então, por um lado, tem uma rica história de diálogo entre fé e ciência, por outro lado, tem uma apropriação contemporânea bastante proselitista, né? Mas o Modi está muito animado com isso, e a gente já tem 4 astronautas indianos sendo treinados para os próximos anos pisarem na Lua, e assim levando essas correlações. Bom, só para a gente concluir, né? Todo desdobramento científico, racional, hindu, conta com uma dimensão da fé na sua história, numa espécie de parceria milenar. A fé no zero, no não visível, no vazio de Brahma que permeia todas as coisas, permitiu o desenvolvimento físico, matemático, computacional, que culmina numa missão lunar. Da mesma forma, na academia contemporânea, sobretudo no nosso campo de ciências e religiões, é preciso compreender a fé como uma base para diversos conceitos filosóficos, para estruturas de pensamento, para concepções de mundo e para linguagens. E a partir justamente desse reconhecimento, a gente pode respeitar as diversas manifestações de fé. Então é isso. Muito obrigada. Namastê. Boa noite. Bom, é pena que eu não conhecia os temas dos outros colegas da banca, porque aí eu teria preparado alguma coisa também correlata. Nossa, é interessante, todas as palestras foram interessantes hoje à noite, mas particularmente a que a Maria Lúcia trouxe, né? Essa questão de espaço e fé. Recentemente até foi postado no canal do Neve, no Instagram, a conta do Instagram do Neve, uma missão espacial dinamarquesa, um programa espacial de um astronauta que foi para o espaço, e durante a sua jornada no espaço, antes de regressar para a Terra, ele levou vários objetos relacionados com Eravik, incluindo um pingente de Laira, que é uma cidade da Dinamarca, mostrando como a mitologia nórdica ela está muito popular hoje em dia na Dinamarca e na Escandinávia como questão de identidade, né? Então, por mais que tenha essa questão de extrema cientificidade, essa questão científica mais rebuscada, mais tradicional, a mitologia, como as religiões, ela serve também como identidade, apesar de todos eles serem cristãos, na verdade. Então a mitologia entra como uma identidade em relação ao passado. Aí temos uma outra questão também, que é a própria identidade. Como que as sociedades, as etnias, os países, eles demarcam o seu espaço perante os outros também. Então, na verdade, essa questão da Índia também passa por uma questão de identidade da Índia junto com as outras populações do mundo, né? Porque é um projeto que também teve toda uma repercussão mundial, né? Isso é bem interessante. Bom, a Dirane trouxe essa questão do distanciamento, que é uma questão também que eu acho muito interessante, né? Para todo mundo que trabalha com religião, sempre é um exercício constante do pesquisador ele procurar se distanciar da sua própria religião, né?
ou das suas ideologias. Eu acho que isso é uma das questões centrais de toda a pesquisa de religião, né? Essa reflexão sobre o distanciamento. O que eu trouxe aqui é apenas algumas questões que, na verdade, estão relacionadas com o campo de pesquisa chamado Arqueologia das Religiões. Então, são apenas alguns pontos de reflexão no sentido de como que o pesquisador de religião ele pode ter alternativas de se pensar modelos tradicionais dentro dos estudos de religião, que se concentram majoritariamente, quase sempre, na literatura, nas fontes escritas, as visões canônicas, né, o referencial canônico, o discurso canônico na maior parte das religiões. Bom, como que nós podemos ter acesso? Como que nós podemos ter acesso, então, ao estudo das crenças antigas? Normalmente, os pesquisadores usam a visão dos livros sagrados. A Bíblia, né, o Antigo Testamento, o Torá, Corão, as Edas, existem os livros sagrados também da Ásia, né, do Oriente, enfim. Eles quase sempre são estruturados dentro de uma visão canônica que foi institucionalizada por uma elite intelectual, uma elite ideológica, uma elite social, e quase sempre ela está atrelada à construção de pequenos grupos dessas elites que vão construir, então, a maior parte desse discurso religioso. Os livros sagrados, então, eles têm essa característica. O que a arqueologia das religiões ela apresenta, então, de diferente, de inovador para o estudo das religiões? Você, por meio de inscrições, de iconografia, de objetos da cultura material, você tem acesso à cultura popular religiosa, visões minoritárias, de grupos minoritários, de grupos excluídos, com conexão ou sem conexão com essas fontes literárias tradicionais. Então, é uma visão alternativa que, por meio da arqueologia das religiões, é possível nós termos acesso, então, a essa visão diferente da história das religiões. Bom, eu trouxe apenas 3 exemplos de fontes iconográficas da cultura material para se pensar essa relação, então, entre religiões por meio do referencial arqueológico. 2 exemplos, eu geralmente trabalho na disciplina de mitologias do Oriente Médio e uma da área norte. Essa aqui é uma representação cerâmica do século X, né, na antiguidade israelense, foi encontrada na região de Israel, de uma divindade feminina, né, que vem sendo muito estudada no campo da ciência das religiões no Brasil, já é alvo de vários mestrados, doutorados, artigos. Ela é possivelmente o que se chama de a esposa de Javé do Israel antigo. O Israel antigo, segundo várias pesquisas arqueológicas, por sinal, ele vem sendo apresentado como dentro do universo politeísta. Na verdade, Israel, antes do exílio, ele era extremamente politeísta. Então, o que acontece? A Bíblia, de maneira geral, ela é um produto discursivo do pós-exílio. E ele apresenta a visão de uma religião, de um culto totalmente monoteísta. Então, há uma discrepância entre o material arqueológico, principalmente inscrições,
inclusive várias inscrições que apresentam Áshera, que era uma divindade cananita, do qual os israelitas absorveram, né, foram influenciados e conservaram como mulher do Javé, que por sinal também tem características do El, que é uma divindade cananita. Então esse quadro, ele apresenta, além de uma visão de Israel politeísta, ele apresenta a importância nesses achados arqueológicos, de inscrições de iconografia, apresentam a visão de uma Áshera, uma divindade feminina com grande respaldo social, tanto por meio da cultura popular, como também pela elite. Só que na Bíblia, Áshera é mencionado mais de 30 vezes, mas geralmente no sentido apostásico, uma apostasia, no sentido de pejorativo, né, no sentido de condenação, ou geralmente no sentido de ser um poste, traduzido como um poste, como um pilar, como coluna. Então, Áshera é mencionada na Bíblia, mas no sentido pejorativo, dentro de um discurso religioso que quer apresentar uma visão monoteísta. Então, nós temos a cultura material, as pesquisas da arqueologia, apresentando a Áshera dentro dessa visão que, de certa maneira, apresenta um outro lado da Bíblia, uma outra visão da Bíblia. Outra personagem, muito conhecida também por várias professoras aqui do CR, um tema também já muito pesquisado no campo da ciência das religiões do Brasil, que é a Lilith. A Lilith, ela tem origem mesopotâmica, ela é mencionada uma vez na Bíblia, em Isaías. Ela tem uma enorme quantidade de informações literárias, mas da literatura medieval, chamada literatura talmúdica, ou rabínica, tardo-medieval. Mas nós temos uma grande quantidade de iconografia que apresenta a Lilith como um demônio que ataca crianças muito novas, nenês, enfim, e essas invocações em pratos cerâmicos, em vasos cerâmicos colocados nas casas, elas invocam a proteção de Eva e Adão contra esse demônio que vem então atacar as crianças. O interessante aqui não é tanto essa dicotomia entre o texto escrito, no caso a Bíblia, e a cultura material. Aí há uma correlação, digamos assim. São informações a mais que se tem sobre essa figura da Lilith fora da Bíblia. O que eu acho mais inovador e interessante dessa cultura mágica material dos israelitas antigos é a questão de que Eva é invocada para a proteção contra Lilith. É um modelo totalmente diferente do cristão medieval, onde Lilith, Eva é a figura misógina, da origem do pecado. Então, é bem interessante como que a representação de Eva é colocada nessa cultura material como extremamente diferente da cultura tradicional cristã. Então, nós temos pela cultura material uma outra informação ou outras informações sobre figuras religiosas dentro de determinado livro sagrado. Então, a arqueologia das religiões, ela mostra então, esse outro lado que pode ser deduzido de alguns personagens que foram registrados pela literatura. E o último exemplo aqui no caso da área nórdica é um fragmento de osso de crânio, foi encontrado na cidade de Ribe, na Dinamarca. Também. Como comparação, é um outro campo de ciência das religiões, extremamente profícuo, mas tem que ter uma metodologia específica, É bem interessante. Esse fragmento de osso, ele foi encontrado no século VIII, ele mostra uma faceta totalmente diferente do Odin, porque o Odin, nas fontes literárias, principalmente nas Edas,
Ele é um Deus vingativo, Deus da guerra, Deus soberano, bem dentro de uma visão de uma elite guerreira, dentro da Escandinávia, né, da era viking, então que apresenta essa imagem de força, de poder, de uma divindade. Só que, quando os arqueólogos encontram alguns objetos da cultura material, nós temos uma outra faceta, um outro lado do Odin totalmente diferente. O que a fonte ela descreve são comerciantes, pessoas que não têm nada a ver com a guerra, numa cidade comercial, né, do Rio do século VIII, tem nada a ver com política, com soberania, com a elite. São pessoas comuns que faziam comércio, alguém ficou doente, tem uma doença extremamente, uma doença que deve provocar muita febre, muita dor. Eles invocam o Odin para que ele retire a dor e leve a dor de volta para o mundo dos gigantes. Ou seja, é uma pessoa com necessidade, é uma pessoa sofrendo, então que invoca um Deus poderoso para que ele ajude ela naquele mal que está sendo cometido. Então é uma outra visão totalmente diferente das fontes literárias. É uma outra maneira de se estudar a religião, é uma outra maneira de se estudar as crenças antigas por meio da arqueologia. Se nós estendemos para as outras áreas culturais e religiosas, também nós vamos ter vários exemplos, né? Na própria Índia, né? A professora Maria Lúcia deve trabalhar a cultura material afro-brasileira da professora Dilane. Na África tem vários exemplos, né? Essa mudança, por exemplo, do Exu, como que era essa divindade na África pré-colonial, a sua morfologia era totalmente diferente. Depois, no século XX, ele se torna muito influenciado por questões da tradição cristã, né? Enfim, a cultura material, ela dá um outro olhar para você estudar as religiões antigas. Então, ele é um instrumento de reflexão e também pode ser um instrumento de distanciamento, inclusive. Porque eu acho que essa questão do distanciamento, ela é uma palavra-chave dentro da ciência das religiões. Você tem que ter esse exercício constante, e é o que eu sempre comento com o aluno, né? Não é que seja o modelo ideal, mas é muito interessante você estudar e se aprofundar em religiões que não sejam a sua, porque você vai ter esse exercício, né, de começar inclusive a entender melhor a sua própria religião pela comparação, pelo choque, pela descoberta, o processo de você descobrir coisas novas. Eu acho que isso é também um elemento fundamental da ciência das religiões, né? Essa pluralidade que leva você a ter novos olhares, novas problemáticas, novas questões, sempre dentro, então, desse referencial de distanciamento e pluralidade. E a arqueologia das religiões, ela pode ser uma ferramenta importante para se conseguir tudo isso. É uma das várias opções, porque ciência das religiões, se sabe, tem vários tipos de metodologias em várias áreas. Então é isso. Obrigado. Obrigada, professor Johnny, professor Carlos André, professora Maria Lúcia, professora Dilane. Puxa, que noite, não é? Que riqueza nós ouvimos, nós acabamos de assistir, né? E somada com as riquezas de ontem, nós tivemos, eu acho que um intensivo aí de ciências das religiões, né? Muito interessante isso que o Johnny falou sobre o objeto de estudo, né? Que não está... eu tenho 15 dias que eu estive numa banca de doutorado de uma aluna aqui do PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação do nosso centro. E ela, tratando sobre religião, né, sobre a questão dos evangélicos progressistas, ela colocou lá na tese dela, uma coisa que eu corrigi, claro, porque não é verdade, mas dizendo que a ciência das religiões tomava para si o objeto de estudo da religião. E não é isso.
né? E não é mesmo. Eu disse a ela, inclusive, que ela é a prova que não é, porque ela é da área da educação e estava estudando a religião, né? Então a gente vê aqui como as ciências, né, podem estar trazendo aí esse olhar para a religião. E outra coisa que eu queria falar é que eu comecei minha carreira como professora de informática, num tempo, minha gente, bem que o computador era pré-histórico, né? Mas tudo bem, então era a informática da educação. E a gente sempre soube que a Índia é a maior, a mais desenvolvida produtora de softwares educacionais, né? Que era para a gente, todo mundo pensava que era os Estados Unidos, né, da América, mas não, os melhores softwares em educação vinha e vem ainda hoje da Índia. Então agora eu gostaria só, para encerrar, gente, uma breve fala de cada um da mesa, para a gente encerrar o nosso evento, que nós já, de fato, ultrapassamos o nosso horário, tá bom? Agradeço muito a participação, um ótimo evento, uma ótima iniciativa, que venham outras. Obrigado. Denilson, esse método na BNCC responde pelo nome de imaginário. É com ele que se chega ao coração. Gente, agradecer, parabenizar a coordenação, agradecer o apoio e dizer que a gente deve ampliar esse tipo de evento. Boa noite a todos. É isso, boa noite. Eu também agradeço, super já me despedi, despeço de novo, durmam em paz. Gente, quase 10 da noite, né? Só dá para agradecer aos sobreviventes, aos que ficaram aqui, viu? Obrigada à coordenação pelo evento, obrigada pelo aprendizado com os colegas. Boa noite. Obrigada por ter ficado até o final, né, e que outros seminários possam surgir a partir de agora. Muito agradecida, uma boa noite a todos e a gente encerra aqui o nosso seminário.